Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 19 de março de 2022. E o tema que estudaremos na última lição do trimestre, ou na última semana do trimestre, a lição de número 13 será Permaneça o amor fraternal. O texto que serve como base do capítulo 13 de Hebreus, no versículo 1, diz: Seja constante o amor fraternal. Durante toda a carta aos Hebreus, nós tivemos a oportunidade de perceber a importância que é dada pelo autor da carta na questão dos relacionamentos. Como temos mencionado vez após vez, enquanto fomos estudando os temas dessa semana, ou os temas do trimestre, aliás, nós tivemos a oportunidade de perceber que muitos dos judeus que haviam aceitado a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem de que Cristo Jesus era o Messias que eles tanto esperavam, estavam agora enfrentando sérias dificuldades, passando realmente por provações, por dificuldades, passando por situações realmente muito, mas muito complexas. Alguns deles haviam inclusive sido presos, outros haviam perdido suas propriedades, outros ainda passando por situações de privação, perdendo alguns dos seus entes queridos. Enfim, muita gente desistindo do evangelho por causa das provações que estavam enfrentando. E é nessa altura que um dos elementos que vão ser salientados pelo autor da carta é exatamente o fato de que eles estavam servindo a um Deus verdadeiro, que Cristo Jesus, bem como o cristianismo, que Cristo era muito, mas muito superior ao próprio judaísmo. Por isso ele vai mostrar que nós temos um sumo sacerdote que é superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, que nós temos um sacrifício que é muito superior ao sacrifício de Cristo, que é muito superior ao sacrifício dos cordeiros e bodes do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que existe um santuário ou um templo que é muito superior ao templo de Jerusalém. Ele vai mostrar que todos os ritos que aconteciam dentro do judaísmo acabaram tendo seu cumprimento em Cristo Jesus, bem como no seu ministério. Então, voltar atrás e tentar de alguma forma utilizar aquilo que são os elementos que passaram não faz nenhum sentido. O que faz sentido é seguir a Cristo Jesus, bem como estar atentos ao ministério que Ele está exercendo por nós no santuário celestial. É claro que para poder cimentar isso tudo, no decorrer de toda a carta você percebe o autor trabalhando alguns aspectos do amor fraternal que deveriam ser colocados em prática por aqueles que entendiam que Jesus era o seu sacrifício, que Jesus é o seu sumo sacerdote, que Ele está intercedendo e inclusive que executaria o juízo dentro do contexto do santuário celestial, entendendo isso tudo, como nós deveríamos viver? Um amor fraternal. Entendendo que todos estamos no mesmo barco, que todos nós enfrentamos as mesmas situações e que todos precisamos do mesmo Cristo Jesus em todas as fases do seu ministério. E é exatamente por isso que em determinado momento ele vai, por exemplo, trabalhar a ideia de que eles não deveriam se envergonhar, por exemplo, de chamar-se uns aos outros de irmãos. Você vai encontrar isso lá em Hebreus capítulo 2, verso 11. Ele também vai mencionar ao longo da carta que esse amor fraternal, ele envolvia animar uns aos outros para que ninguém ficasse afastado da graça de Deus, como ele vai mencionar em Hebreus capítulo 3, verso 13, Hebreus 10, versos 24 e 25, Hebreus 12, versos 15 a 17. E aí então, no capítulo 13, o amor fraternal, ele vai englobar alguns elementos, como por exemplo, ser hospitaleiro. E ele vai chegar até mesmo a mencionar que alguns, ao executar a hospitalidade, tiveram a grata satisfação de receber até anjos dentro do seu próprio lar. Hebreus 13, verso 2. Visitar e apoiar aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão sendo maltratados. No capítulo 13, verso 3, ele vai falar sobre isso. Ele vai mencionar que hospitalidade é também honrar o próprio casamento. Hebreus 13, verso 4. Ele vai mencionar que ter esse amor fraternal significa evitar a cobiça, Hebreus 13, versos 5 e 6, e obedecer aos líderes da congregação, Hebreus 13, versos 7 a 17, e orar pelo próprio autor da epístola, Hebreus 13, versos 18 e 19. Tudo isso é apresentado como sendo a execução do amor fraternal. Como esses elementos podem, hoje em dia, nos ajudar a permanecer firmes na nossa caminhada com Deus? É exatamente isso que vamos descobrir dentro do estudo que faremos nessa semana dos temas da nossa lição da Escola Sabatina.
Eu gostaria de orar junto com você nesse momento, pedindo para que esse amor fraternal, em todas as suas vertentes, seja uma realidade na nossa história. Você quer se unir a mim? Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. Que o Senhor tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. Ajuda-nos a viver por Tua palavra e viver o amor fraternal. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?